E a gente tem um telespectador bem preocupado com economia, com tudo, viu, Café? Constantemente a gente está recebendo e-mails. Café não vem, Café está demorando, entendeu? E a gente fica feliz com isso, porque a gente conhece o seu valor, o seu conteúdo, o quanto você estudou para isso e continua estudando, entendeu, né? Se atualizando. Então, realmente, periodicamente, você é uma pessoa que o telespectador da TV Prevê cobra. Eles até não gostam de você, mas reconhecem que realmente seu conteúdo... Não dá para agradar todo mundo. Tá, viu? Então, mas legal, agradeço. Todos os países que fizeram isso se deram muito mal. Então, é preciso, dizer, bom, tá bom, eu sou contra isso. É a favor do quê? A continuar com esse caos? Botar mais uma recessão uma hora que vem? Que não vai pagar mais a conta e acabou, né? E caindo 3%, 4% ao ano no crescimento do PIB, nós vamos chegar aonde? Então, o que tinha que estar em jogo é o seguinte: como é que eu faço para melhorar a economia? Como é que eu faço para melhorar os indicadores sociais? Como é que eu faço para tirar o país do atoleiro? E ninguém que está criticando dá um plano B. Não oferece uma alternativa. Essa equipe encontrou, no limite dos gastos, um dos pilares, né, para dar uma mexida nisso, para não ter aumento tributário. O governo da Dilma ia para que caminho? Voltar a CPMF. Para que caminho? Aumentar a tributação das empresas. Agora, é óbvio, tem como tributar os grandes capitais, as grandes fortunas. É verdade. Está desde a Constituinte lá e ninguém tem coragem de mexer nisso. Mas isso não quer dizer que não tem que fazer outras coisas. O grande problema, principalmente a turma da esquerda, é que eles entendem que são excludentes as coisas. Se você é contra o Lula, é porque você é a favor do Temer. Na verdade, não é isso. Claro. Você é contra, eu pessoalmente sou contra a todos que estão corruptos. Sendo da esquerda, da direita, do centro, pouco importa. E aí essa visão excludente é quem mais incomoda, porque aí você só vê um lado. E só o seu lado é certo. Aí fica cansativo o debate, né? Porque não tem substância na outra ponta. Agora eu quero gratuidade no transporte coletivo. Legal. Quem vai pagar a conta é só dizer de onde sai. Você tem um orçamento. Se esse orçamento prevê que a população pagará R$3 por transporte, R$4. Se ela não paga mais, os ônibus vão ser pagos por quem? Agudos, quem paga o transporte é a prefeitura. Ele deixa de aplicar esse dinheiro em outras coisas, uma escolha que ele fez. Então vamos introduzir isso também aqui. Então esse bem-estar fácil que o Estado tem que bancar, isso acabou. Então você tem que ter algum tipo de limitador aí, e infelizmente no Brasil é só na pancada. Ontem saiu até um comentário de um economista da ONU dizendo que o Brasil criou uma armadilha com o controle dos gastos públicos. O detalhe é o seguinte: entender de economia, muita gente entende. Eu quero ver entender de economia no Brasil. Esse pessoal fica nas suas salas refrigeradas lá, não vive esse dia a dia nosso aqui, que é um dia a dia que tem que lutar, que tem que fazer a folha de salário, que tem que fazer escolhas. E aí o que os empresários querem, os trabalhadores querem? Um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Ninguém está aqui querendo bem-estar à custa do Estado. Então, este discurso de bem-estar à custa do Estado é de um passado, e isso, entre outros fatores, é que nos trouxe para esse momento. E nós temos que fazer uma correção. Daí a frase da repórter está corretíssima. Ninguém vai perder nada, já está perdido. Já está perdido. E quando a gente joga truco, você sabe. Perdido por perdido, truco. E aí está trucando. Ô Café, e que péssima notícia para nós. Bem agora o Banco Central americano resolve aumentar a taxa de juros, né? Quer dizer, a gente lutando para trazer investimentos lá de fora, é mais um fator negativo para que venha dinheiro lá de fora. Era esperado, né, Duda? Porque eles estão com uma política monetária bastante frouxa, injetando dinheiro na economia desde a crise, e o mercado já sabia que em algum momento eles iriam aumentar. Agora teve um fator preventivo, chama-se efeito Trump. Numa situação normal da Hillary Clinton, talvez o Banco Central americano não se prevenisse. Mas do jeito que o Trump está concebendo o modelo econômico americano, protegendo o seu mercado, fechando fronteiras, querendo rever acordos bilaterais ou multilaterais, ele vai fortalecer o mercado interno americano. O mercado interno americano fortalecido é sinônimo de consumo. Consumo é sinônimo de aumento de preços se você não tiver uma oferta adequada. Então o Banco Central americano já está trabalhando preventivamente. Já
aquilo que ele vinha adiando, aquilo que ele imaginava que poderia acontecer ao longo do tempo, ele já se antecipou. E é óbvio, pega o Brasil no momento em que tem toda a Lava Jato focada no alto escalão do governo federal, que tem que ir em cima. Posso não concordar com o momento, mas tem que ir em cima. E se tiver que tirar o Temer, se tiver que pôr na cadeia, ponha na cadeia. Né? Só estou preocupado com a economia. No caso econômico, tem que proteger a equipe econômica, porque nós temos que sair desse marasmo. Mas pega o Brasil com a fragilidade política, tendo que discutir a PEC, tendo que projetar crescimento, e aí juros americanos em alta, deixa o mercado nervoso, naturalmente pressiona o dólar, etc. Até que o mercado assimilou bem. E não ninguém foi vai nada trazer dinheiro com esse clima que está aí. Traz, aí você tem que deixar o juro lá nas alturas. Claro. Juro lá nas alturas adia o crescimento. Nós estamos numa escalada de queda de juros, da busca da retomada da confiança. Né? Eu tenho usado essa figura. Nós estamos num Uzão, cuja barriga do U está lá ainda. Nós precisamos começar a fazer isso aqui. Ó. Vir para cá, vai ser assim para recuperar lá no segundo semestre. E ela virá. Agora, é óbvio, com todo esse marasmo político, com tudo lá, está difícil você falar assim, ó, vai acontecer isso, ou eu conheço tecnicamente acontecer isso. Vai depender. Vamos imaginar que o Temer caia. Eleições indiretas seria agora, a partir do ano que vem, eleições diretas. Imagina, de novo, todo um processo. Não estou querendo tapar o sol com a peneira, mas é óbvio que o Temer hoje tem uma Preparar para base, as eleições daqui 2 anos mesmo. tem e uma acabou. base de sustentação muito superior que tinha a Dilma. Agora o Temer não empolga ninguém e agora o ato dele estar rodeado de bandido, só tem bandido lá mesmo. Quer dizer, como é que... É igual na zona de meretrício ficar procurando virgem na zona, né? Ninfetas. Ninfetas na zona. Quer dizer, Normalmente põe um, põe outro, vai ter bandido no inferno, né, Café? E no caso, fazendo alusão, se entra virgem, não fica virgem. É coisa. Agora, outra coisa que me admira, às vezes a falta de cultura política de pessoas que se dizem importante aí, né? Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente da esquerda horrorizado do Trump tá apoiando o Putin da Rússia, né? Na Rússia, os únicos comunistas estão enterrados lá na Praça Vermelha, os últimos comunistas. Ninguém mais é comunista na Rússia. Não tem partido de direita no mundo, governo de direita, maior do que o governo da Rússia. E um governo violento. Tanto é que ele foi eleito pela 4ª vez pela revista Forbes como a personalidade do ano. É isso mesmo. Você tem na revista de economia, 4ª. O Trump é direita bravo, o Putin, nossa senhora, o Trump ainda tem muito que aprender Muito. com o Putin ainda para virar direita. Na Rússia, quem você pegar, eu tive 2 vezes na Rússia, você falar de comunismo é um engano histórico, Eu ouvi isso de motorista, de garçonete, de ascensorista, de todo mundo. Quer dizer, não sei se foi. Eu estou dizendo como é a Rússia hoje. Vai lá para você ver. Você falar em comunista lá, você está desgraçado. Quer dizer, não existe. Então, onde o Trump tem que se alinhar? Com o Putin mesmo. Né? Quer dizer, a China... E ele está falando uma outra grande verdade. A China ferrou não só os Estados Unidos em termos de economia, ferrou principalmente o Brasil. Sem dúvida. Não é o preço que nós estamos pagando, os acordos que nós fizemos com a China nos últimos tempos. O que quebrou de indústria no Brasil? Birigui quebrou inteirinho. O parque de calçados de Birigui feminino, todas as indústrias ou foram embora para a China ou fecharam. Né? Aqui em Bauru eu conheço gente que mexe com som, que fabricava microfone, gente competente. Quebrou tudo. E ele vai se proteger da China mesmo. Mas proteger o quê? Economicamente. E a China não está nem preocupada com guerra também. Está preocupada com economia. Inclusive a grande poupança chinesa está nos Estados Unidos. E aí que vai criar um certo impasse. Claro. Aqui no Brasil sempre teve um movimento liderado pelo Fiesp para uma disciplina da entrada dos produtos chineses, porque são predatórios, né? Eles entram derrubando o preço, praticam dumping, né? Praticam preços abaixo de custo, e depois se instalam no mercado, quebra a indústria local, para depois colocar. E muitas indústrias brasileiras, percebendo esse movimento, começaram a ter posições na China também.
foram qualificar seus fornecedores lá para fornecimento local. Eu conheço executivos que todo ano têm que aprovar coleções lá na China, porque é muito mais barata a mão de obra. Quer dizer, nós tivemos uma desindustrialização no Brasil e a boa parte foi provocada pela China. É óbvio que não dá para defender nenhuma postura que o Trump vai estabelecer com toda essa truculência que ele está colocando. O mundo mudou e ele não percebeu ainda. Não percebeu. É um sujeito esquisito no mínimo e tem uma economia em suas mãos, uma indústria bélica que é o mais preocupante. Então, se ele não tiver um pouco de serenidade, ele cria grandes problemas e este efeito poderá ser sentido durante toda a sua gestão. E países frágeis como o Brasil sentem mais, né? Porque aqui no Brasil dá um ventinho da gripe já, né? Não é aquela coisa. Então é um paciente muito frágil, mas é óbvio que também ele não é bobo e ele vai ter uma assessoria para poder dar uma acalmada. Mas você tem razão, ele está com o Putin exatamente porque pensa como ele. Os idênticos, os iguais se atraem. Né? Pensa como ele, né? Eu vi uma avaliação de um economista especialista na China, né? O ato da China está melhorando agora. O poder econômico da população, ela está se voltando agora para o consumo interno, para o mercado interno. Essa é a estratégia. Agora, você imaginou até eles fazer um mercado interno para alimentar 1 bilhão e 800 milhões de pessoas? Tanto que eles estão mudando o perfil do consumo das proteínas. Né? Muitos produtos, como, por exemplo, a carne suína, ela sempre foi uma alternativa barata quando a carne bovina está em alta. A carne suína, por vezes, não cai de preço por conta de uma mudança no perfil de consumo do chinês. Eles passaram a ter um pouco mais de qualidade na sua culinária. Então, eles estão descobrindo outras proteínas e introduzindo naquela culinária. Eles comem muita carne de porco lá. Exato, e estão importando muito. Né? Então, a carne bovina também introduzindo para valer. Então, você tem um movimento vindo da China, é isso mesmo, de valorização do mercado interno. Eles estão criando mecanismos de continuarem com as suas moedas depreciadas, né? Continuar com o volume de exportação, e agora o movimento de garantia de poder aquisitivo interno e oferecimento de alternativas para esse fortalecimento. Com isso, ele vai dar uma sobrevida no crescimento econômico, né? Porque a variável consumo ela passa a pesar mais do que a variável investimento nesse caso. Vamos ver uma perguntinha? Vamos, estamos aqui para isso. O Luiz Carlos da Bela Vista. Cafeu, a pressão em cima do presidente Temer para que ele renuncie já era forte. Depois da última pesquisa que mostra Marina Silva em primeiro lugar no segundo turno, você acredita em pesquisa no Brasil ainda, Luiz Carlos? Notei que a pressão aumentou ainda mais. Você acha que ele vai aguentar? Na verdade, assim, do ponto de vista da sua base de sustentação, o Temer está muito mais confortável do que esteve a Dilma. O que eu acho que ele não suportaria é se houver uma prova real, material, de que ele esteja envolvido com corrupção. Se for só na delações, uma briga se foi caixa 2, não for caixa 2, se não tiver nenhuma evidência comprovada de que entrou na conta dele, ele se sustenta. Ele, inteligentemente agora, já se aproximou do PSDB, o PSDB quer um pouco mais de espaço na equipe econômica. Tudo indica que se o Temer estiver fragilizado e o PMDB fragilizado, pode sair um grande acordo para o lançamento de uma candidatura do PSDB representando essa aliança, né? Porque o PMDB entendeu que seria a hora dele, PMDB, comandar o país. Mas todo o primeiro escalão dele está, de alguma maneira, comprometido com essas denúncias, né? Então eles têm que buscar uma alternativa para isso. Ficou provado no Congresso que a base aliada vem diminuindo, mas ele tem uma maioria, tanto que passou a PEC 55 do aumento dos gastos, do limite dos gastos em segundo turno. Agora, é evidente que o político é assim. À medida que o sujeito está bem, eu estou com ele. À medida que estiver mal, ele está fora. Do ponto de vista da popularidade do Temer, nem ele acredita que ele vai crescer. Por isso, que se ele não tiver envolvido em corrupção, é um grande momento de ele ficar para a história. Se ele for inteligente. Ele fala ele isso. Poderá ficar para a história como alguém que acertou a economia do país. Ele mesmo falou essa semana, olha, se eu não tivesse interesse no país, por que eu ia aprovar um limite de gasto? Toco a vida. Por que eu vou mexer na reforma da Previdência para me desgastar? Porque é desgastante. Você está mexendo com direitos, você está mexendo com o trabalhador. Era muito mais tranquilo. Deixa a coisa andar.
vocês me puseram aqui para comandar o país, eu vou tocar. A recessão esse ano é 3, o ano que vem vai ser uma recessão de 2, de 1, mas não fui eu que causei isso. Mas à medida que ele está disposto a enfrentar, ele também está dizendo, olha, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então eu entendo, para ser bem objetivo, ele fica dependendo da basalidade, ele sai à medida que tiver denúncias que se aproximem muito perto dele e com provas reais e concretas. Fora isso, ele se sustenta. A Dilma não teria caído se ela tivesse uma base aliada forte. E o Temer tem, ele não pode deixar desconstruir isso. Não, e uma coisa, eu acho o seguinte, a Dilma nunca foi do PT, a Dilma era PDT no Rio Grande do Sul. E eu acredito até que a Dilma, ela pegou todo esse esquema, foi eleita por causa desse esquema corrupto, mas a que menos participou de corrupção na minha avaliação foi a Dilma. Eu acho que o problema da Dilma é ideológico. Ela é uma socialista, marxista, ferrenha, comunismo internacional, tem que distribuir dinheiro para Nicarágua, para Venezuela, para Nigéria e etc, Moçambique e etc. Foi nociva nesse aspecto. O Lula, eu não vou nem falar o que o Lula é, você já sabe. Sim. Não precisa nem pôr esse adjetivo nele que você já sabe. Você não enxerga assim? É verdade. Acho que a Dilma é a mais honesta de tudo. O grande problema foi a omissão dela. Ela aceitou por ideologia. Ela se blindou, claro, imaginando que não chegaria nela, e não assumiu uma postura contundente. Ela foi exatamente nesse sonho de que é possível, com dinheiro público, atender tudo. Eu promovo a sociedade, agora chegou a vez dos mais... É verdade, mas só chegaram de dizer, ó, o socialismo é bom, o problema é que um dia o dinheiro acaba. Claro. Não, o comunismo é bom porque um dia o dinheiro acaba. O Castro, a Dilma caiu do céu, né? Porque primeiro ele mamou na Rússia, aí acabou a Guerra Fria, a Rússia cortou o dinheiro de Cuba, cortou a mesada. Era uma mesada que mantinha Cuba. Cortou. Aí se ressuscitaram com o Chaves, né? Dando petróleo de graça para Cuba, sabe? Indicado pelo Fidel como possível sucessor dele, como liderança. Exatamente. Morreu antes do... Aí morreu Chaves. Aí surgiu o PT maravilhoso, financiando as revoluções socialistas no mundo com dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso que saiu daí. Essa é a Fora o abastecimento do meio sindical, né, dos movimentos sociais, porque são todos... Para se manter no poder. Uma boa parte bancados, né, e financiados, tanto que você vê alguns movimentos que tem, são movimentos de questionamentos, mas todos eles chegando com lanche, com ônibus, com tudo lá. Com tudo. E o Brasil é uma loucura, o que você tem de sindicatos aqui é inacreditável, né, e tudo isso tem que ser alimentado, né, então faz parte de um grande projeto de governo que, infelizmente, acabou, para a nossa sociedade, tendo um preço muito alto, que é, inclusive, o desemprego. Vamos ver quem faz essa pergunta. O Wagner Cavenaghi, professor da Unesp. Olá, amigos Duda e Café. O que dizer objetivamente para os governantes nos 3 níveis de hierarquia para que entendam a população não suporta mais o que se paga de impostos? Só a Receita Federal que não sabe disso, viu, Café? É um país tributarista e a Receita está contra as possíveis medidas que o Meirelles está querendo tomar aí. É claro, eles têm comissão em tudo, né? Então é uma grande coisa, ninguém mexeu com a Receita. E a pergunta que eu faço, como que a Receita não percebeu os 10 trilhão que foi desviado do Brasil? Se você deixar de recolher milhão no seu imposto de renda, no outro dia você é chamado para prestar declaração. Né? Mas o Café é o que vai falar disso. Duda, podemos esperar em 2017 aquele programa semanal com o Jabur e o Café? Podemos. Eu conversei com o Café hoje, eu vou tentar acertar com o Café, e o Jabur seria ótimo também, no seu compromisso dele com o Jornal da Cidade. Eu acho que são 2 personalidades de Bauru que nós temos que respeitar e que são importantíssimas. Eu estou sugerindo para o Café um programa diário de economia, meia hora com Café, né? Vamos tentar viabilizar isso aí. Claro, o Café não falou nada para mim que vai aceitar nem nada, mas para mim seria maravilhoso.
Agradeço. Obrigado, Wagner. Wagner é um estudioso, um professor. Então, Wagner, o que nós temos, infelizmente, é uma classe política que está em tremendo descrédito. Eles acabaram fazendo projetos pessoais, aquilo que deveria ser um apostolado no setor público, inúmeras distorções, quando a gente vê a remuneração, a aposentadoria precoce de políticos, verbas de gabinete, a própria estrutura de salários da estrutura do Congresso, a questão envolvendo assessoristas que ganham 11 mil reais, coisa que o vale. Então, chega um momento que todas as esferas precisam se reunir e falar o que nós queremos desse país. E, lamentavelmente, o que nós temos observado que é a busca do seu bem-estar pessoal, né? E a carga tributária, você tem razão, nós temos a terceira carga tributária do mundo e o que é pior, sem contrapartida. Por exemplo, o sujeito na Suécia paga mais tributos que nós pagamos, mas vai perguntar se ele tem que pagar plano de saúde particular, se ele tem que fazer outras atividades todas privadas. Lá você tem se um ele tiver Estado um filho importante. Fora do casamento, o Estado educa o filho dele. Não é aqui, né? Então, e não esqueça, Café, a Suécia tem 5 milhões de habitantes, Isso. nós temos 200 milhões de habitantes. exatamente, tem outra concepção. Mas Claro. o que eu quero dizer é que nós pagamos muito e recebemos muito pouco em contrapartida. O Café, e se a gente vê as exportações nossas, né? Essa lástima, faz 30 anos que a gente fala isso. Nós somos bons em exportar commodities, né? Tudo in natura, bruto, soja, café, minério e etc. Mas valor agregado às nossas exportações, continuamos no parâmetro zero, né? Muito pouco, né? Tem a própria Lei Candir que trouxe uma redução tributária, mas o país não investe em inovação, né, Duda? Um orçamento que você tem de 1% do PIB para ciência e tecnologia, você vai pensar o quê? Você forja hoje alunos da universidade pública, bancado por todos nós, que acabam os seus estudos, são presas fáceis para institutos americanos. A indústria farmacêutica vem aqui, pega um engenheiro químico aqui, oferece $5 mil para ele por mês de salário, com emprego garantido, e vai embora. Então não tem nem sequer contrapartida, né, para toda a formação que é dada para esse meio universitário. Então, se você não vê ciência e tecnologia, você não tem um programa de substituição de importação. O que a China fez para ela ter esse salto muito grande nas exportações? Ela falou, deixa eu ver como é que faz esse celular aqui. A Apple que faz? Deixa eu ver, deixa eu abrir esse negócio e ver como é que eu faço, para não ter que importar. Bom, eu consigo fazer um muito mais barato com a minha mão de obra aqui, vou colocar no mercado. Claro, O Brasil não tem uma política de substituição de importação. Então nós somos isso mesmo que você falou. Todo mundo pode escolher comprar ou no Brasil, ou na Colômbia, ou na África, por exemplo, essas commodities. Mas nós não conseguimos escolher onde nós vamos comprar os nossos softwares, os chips, etc. Nós temos que comprar de um ou dois fornecedores. Fica desproporcional. Ou seja, nós perdemos valor agregado, não valorizamos a mão de obra local e ficamos disputando o mercado internacional, no mercado de commodities, que ora está em alta, ora está em baixa, né? Depende da China, aí nós temos aquela ilusão, nossa, a China tem que crescer, porque senão não compra a nossa matéria-prima. Depois nós vamos lá e compramos dele os produtos prontos e fica aquele negócio, né, de compras desiguais. O Brasil tinha que ter uma grande revolução no setor externo, não é só com incentivo fiscal, é com um trabalho muito forte. Houve uma tentativa na indústria automotiva, desonerando alguns tributos, para que eles apostassem em inovação. Mas o que continua acontecendo? Importando todas as peças do mundo e só fazendo a montagem aqui no Brasil. Então, algo muito forte nisso. Porque quando você olha a matriz de crescimento, o consumo interno é importante, o investimento é importante, mas tão importante quanto é você ter uma sobra de exportação em relação à importação bastante robusta, porque ela cria emprego interno, ela força você a investir em tecnologia e inovação e, ao mesmo tempo, supre momentos em que o mercado interno não é capaz de absorver tudo. É uma estratégia que a maior parte dos países que cresceu utiliza, e o Brasil não faz isso. Não faz isso. Exporta minério de ferro e importa locomotiva. Essa é a grande verdade no ICRU. O José Leme da Nova Paulista. Cafeu, como você observa a situação do DR de Bauru, que o ex-diretor vai participar da delação? Será que ele vai dar o nome de deputados ou políticos em seu depoimento? Antes do Café eu responder, tomara a Deus que dê, né?
Só recordando essa questão do DR, foi o quê? Uma prestação de serviços de socorro, né? Cujas planilhas de quilometragem eram adulteradas. Ele andava uma quantidade de quilômetros e informava outra quantidade, porque recebe... Corrupção interna. E aí o engenheiro A assinava, que o engenheiro B assinava, e todos eles ganhavam um recurso. Há 3 anos, uma investigação para apurar isso, culminou com a prisão e que pode chegar na delação. Eu espero que sim, porque a delação premiada é exatamente para isso, para você apontar quem que houve, quem teve favorecimento. Eu não tenho nenhuma informação, e se tivesse, falaria com muita tranquilidade, de que haja alguém envolvido desses que nós conhecemos, mas é muito provável que sim, né? E não somente gente da política, pode ter outros empresários, pode ter outras pessoas desse meio. O que a gente quer, na verdade, é que esse país seja passado a limpo, né? As pessoas que são corruptas estejam presas e aquelas que têm culpa no cartório efetivamente sejam apontadas. Não dá mais, acabou o coronelismo, né? Aquela coisa, faço fortuna utilizando de subterfúgios. Isso não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento. E idiota de quem tenta fazer isso, porque com tudo que tem hoje de tecnologia, de transparência, mais cedo ou mais tarde o crime vai aparecer. Não tem crime perfeito mais hoje em dia. Isso aí veja lá a prefeita de Ribeirão Preto, né, a Câmara de Osasco, 11 vereadores, todos eles envolvidos, a máfia da merenda aqui no estado de São Paulo, enfim, tudo isso mais cedo ou mais tarde tem mecanismo muito forte de controle. Então quem entra nessa é muito inocente imaginar que não vai ser pego. Agora, impressionante, vai deixar rastro, tudo que a gente vê na mídia, esse Cabral, e como deixou prova contra ele, hein? Então, esse além de ladrão, é burro a mesmo. Mulher né? fazendo acordo com o joalheiro. E nas redes sociais mostrando ostentando. Diamante, brilhante. Sabe, então, sabe o que acontece? É a sensação de impunidade. É. A pessoa acha que nunca será pega. Você se lembra, eu tive uma vez soube, né, de uma entrevista com o Iso Filho aqui em Bauru, naquela década de 90 lá que nós tivemos. Aí eles por que você acertou? Porque é normal, eu sou prefeito, tem um orçamento de tantos milhões, não vou pegar 10%. Quer dizer, quem conviveu com ele no seu ciclo, a pessoa acha que é normal esse tipo de comportamento, né? Então não dá para aceitar que isso ainda seja a realidade. Agora, é muito inocente imaginar que nessa altura do campeonato, com redes sociais, com tecnologia, com cruzamento de informação, você vai pegar essa fortuna toda, vai ostentar e ninguém vai dizer, pô, não tem milagre. Quantos anos você trabalha, Duda, para chegar no que você tem? Professor, teve que montar sua primeira escolinha, emprestou dinheiro de banco, tem uma folha de salário. Ora, a história de todos nós que de alguma maneira estamos, vamos dizer assim, num padrão de vida que a gente imaginava, ou próximo disso, e que não é nada absurdo, mas a gente trabalha. Nós trabalhamos. Pega a gente aí, 30, 40 anos, não tem sorte nisso aí. Agora, ninguém tem se a isso. gente ficar rico da noite por dia... Qualquer vagabundo aí roubou 20 milhões, 50 milhões. Eu vejo duas maneiras de ganhar muito dinheiro. Na loteria e outra, tem sim os emergentes, por exemplo, em internet. O sujeito tem é criativo, tem uma ideia fantástica, da noite para o dia o site dele lá vira bilhões. Isso pode ficar agora. Na vida real, nesse dia a dia, trabalho. Então você pega uma empresa que é construída há 30 anos, realmente o empresário pode também. Pega a história do Jade aqui em Bauru, da onde ele veio, lá dele começando em bar. Que sorte. Sorte nada, trabalhou. Enfrentou grandes redes de supermercado em Bauru com inteligência, né? No caso, o Jade teve esse mérito. O mais contundente que eu uso, inclusive, como exemplo na onde eu falo, foi quando o Walmart veio para Bauru. Claro. Em vez dele Todo esmorecer, mundo dizia, agora, ele Pão de fez a sua açúcar, estratégia. antes do Walmart, né? O Abílio Diniz esteve em Bauru, quando veio para o Pão de Açúcar, ficou 1 hora parado em frente ao Confiança da Marca, olhando para deixa eu ver como é que esse cara faz. E não conseguiu fazer como ele. Então, o que eu estou querendo dizer é, o dinheiro fácil é só nesse meio da corrupção, porque o restante, tem que lutar. Então, quem tem fortuna muito rápido e fácil, dá para desconfiar, né? Tem que ficar de olho, alguma coisa está por trás. Está errado. E se fica naquela corrupção de antigamente, esse país, desde que eu me conheço por gente, eu sei de político que fazia caixa 2, pegava dinheiro para campanha, mas antigamente era 3%, depois se institucionalizou 5%, né? Se fica nisso, ninguém estava até hoje. Aí
Quem roubava milhares passou a roubar milhão, bilhão, trilhão. Não é isso, né? Não tem limite mais. Não tem limite mais. Virou uma coisa. E o número de ladrão? Vai ter ladrão no inferno, né, Café? Uma vez me perguntaram, como é que acaba a corrupção no Brasil? Não acaba. A gente poderia, se tivesse um Estado menor, reduzir. E a corrupção, você sabe o que eu estou falando, está enraizada, infelizmente, na cultura brasileira. Vai nas empresas, você tem lá setor de compras que recebe, você vai numa fila de cinema, você burla, você tem o jeitinho brasileiro para cá e para lá. Então essas coisas todas estão. Agora, que negócio? Eu cuido com muito rigor do meu dinheiro. Eu cuido com rigor do dinheiro do cara que eu conheço. Mas daquele que eu nem sei quem é, esse tudo bem. E é o que acontece no meio público. Eles não se dão conta que o dinheiro é nosso. E se são, sabe, esses caras não vão me cobrar. Dá no que deu. Vou fazer a última pergunta para você. E a última sorteei aqui. Deu Pedro Valentim. Não, o Pedrinho. Ah lá. Em reportagem da Folha de São Paulo e do Estadão, um executivo da Odebrecht alega ter gravado o diálogo de Caixa 2 com o Temer e que vai apresentar esta fita para os procuradores do Lava Jato. Comprovado isso, vai ficar insustentável a permanência do Temer no cargo. É verdade, foi exatamente o que eu coloquei. Se tiver uma prova real, material, em que compromete o Temer, aí ele não tem mais como ficar mesmo. E se não vai dar tempo, porque esse ano já termina agora, então vai ser eleição direta, porque nos 2 primeiros anos de mandato a eleição é direta e indireta. E depois dos últimos 2 anos é eleição direta. Então nós teríamos um outro processo aí. Mas se for isso, eu concordo com você. Claro. E tem que ser. Porque se é corrupto, se teve favorecimento, não pode ficar. Então, vamos retardar um pouco mais, retardar. É o preço que paga pela democracia, é isso mesmo. Café, mais alguma coisa? Não, eu penso assim, nós estamos num momento delicado no Brasil. É uma crise institucional bastante séria, a classe política não se deu conta disso ainda. Nós temos que dar uma blindada na questão econômica. Se nós não focarmos naquilo que tem que ser feito na economia, o preço não é prender esse e aquele, o preço é o seu emprego, é o meu emprego, claro. É o emprego de todos nós. Nós estamos numa fase complicadíssima da nossa vida, em que está tendo menos recursos para todo mundo. Então, se não houver um corte aí, Duda, nós não vamos chegar a lugar algum. Então, eu espero que tudo isso que esteja acontecendo seja para amadurecimento da sociedade, mas também espero que a agenda positiva, uma agenda econômica, tome a baila. Não é para esconder nada, não. É para recuperar mesmo a economia e continuar investigando no que tem que investigar. Se a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar nessas duas vertentes, a gente pode estar um pouco mais otimista. A variável política tem tirado o sono de todos nós e eu imagino até que os meus colegas economistas têm muita dificuldade de projetar qualquer coisa nesse país, porque todo dia é uma emoção nova. E isso não dá mais para suportar, infelizmente. Mas eu quero dizer para você continuar no seu trabalho, continuar se aperfeiçoando, porque não tem outro caminho para enfrentar qualquer tipo de crise que venha pela frente. Se achar que alguém vai dar dinheiro de graça para você, pode acreditar que tem coisa errada nisso. Vai trabalhar que a solução quando é é possível, né? E aí, senão vai ter que fazer um bico. Mas o que não dá para a gente esmorecer. Café, obrigado pela presença. Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.